Eu gosto muito de uma frase que diz que não existe almoço grátis, e hoje em dia eu vejo muitas pessoas pagando essa facilidade tecnológica pela nossa própria capacidade de gerar valor. Muitos profissionais, eles estão felizes porque eles conseguem entregar 10 minutos uma tarefa que antes exigia horas. E por um lado, sim, isso é bom, mas o que a maior parte ainda não percebeu é o seguinte: se você usa a IA para substituir o seu raciocínio, o seu valor de mercado, ele passa a ser simplesmente uma assinatura de ChatGPT que vai custar, sei lá, os seus R$ 99. Então, o profissional padrão, que a função era simplesmente processar informações básicas, sei lá, fazer um resumo de um relatório, organizar uma planilha, ele está passando por um processo que muitas vezes ele é invisível de queda salarial, porque o trabalho dele qualquer IA vai fazer. Então, como ele parou de exercitar a mente, ele vai se tornando cada vez mais comum e menos requisitado. Então a gente vai entender nesse vídeo por que esse sedentarismo cognitivo, ele pode inclusive estar te prejudicando na sua vida financeira e como que você vai fazer para se proteger disso também. O surgimento de carros, né, de elevadores, de escadas rolantes, ele trouxe pra gente um conforto que é inegável. Só que também existe o efeito colateral disso, que foi uma epidemia global de sedentarismo. E o sedentarismo, inclusive, caso você não saiba, ele é o quarto maior fator de risco para a morte no mundo, sendo inclusive responsável por cerca de 5 milhões de óbitos no mundo inteiro. Então ele mata 2 vezes mais do que a obesidade. Olha só que maluquice. E o corpo humano, ele foi projetado para o movimento. Só que a gente começou a atrofiar por falta desse esforço, tanto a parte física como a parte mental. E o fenômeno que a gente chama hoje em dia, ele está sendo literalmente idêntico, só que acontecendo dentro da nossa mente. E a IA, ela está funcionando como esse elevador mental, que a gente não precisa mais ficar analisando informações, ou, por exemplo, entendendo um contrato complexo. Em vez da gente quebrar a cabeça, muitas pessoas pegam o texto, dão um Ctrl+C, jogam lá na IA e pedem um resumo mastigado. E no curto prazo, a gente tem essa sensação maravilhosa de eficiência, mas no longo prazo, infelizmente, a gente vai perder esse desenvolvimento intelectual que ele é necessário para conseguir consolidar o nosso aprendizado. E aquele processo de ler, de não entender porcaria nenhuma, que provavelmente já aconteceu com você, mas que no fim de algum tempo a gente passa até aquela sensação maravilhosa do tipo, meu Deus, agora tudo faz sentido, aquele eureka, já não existe mais, já era. Os salários acima da média, eles são gerados por pessoas que conseguem resolver problemas complexos. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Então a gente tem, por exemplo, o gerente de segurança da informação. Vai receber 22 mil, 37 mil. Gerente de assuntos regulatórios, 17 a 26 mil por mês. Gerente de controladoria, advogado, 14 mil, 16 mil, enfim. São diversos trabalhos que eles pagam muito bem justamente porque tem essa complexidade. E se a gente delega essa lógica inicial, a gente vai perdendo a capacidade de enxergar nuances, de enxergar as entrelinhas desses riscos ocultos que esse tipo de trabalho tem de forma muito presente no dia a dia. E o nosso cérebro, ele vai entrando em um modo de economia de energia. E um cérebro que ele só produz no modo de economia, ele vai produzir cada vez menos com uma qualidade cada vez pior, resultados completamente medíocres. E na economia tem um conceito que é da oferta e da demanda, né? O conceito de que tudo que se torna abundante vai perder o seu valor. E que parte da tecnologia foi justamente isso. Então, tornar essas análises básicas e, sei lá, um tipo de conteúdo padrão extremamente abundante. Então, se a sua rotina hoje ela é resumida em você ler artigos, jogar no algoritmo e tomar uma decisão baseada nisso, você está simplesmente não desenvolvendo nenhuma visão crítica original que é fundamental para nós como ser humano, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E também você está consumindo um produto que ele já foi muito processado. E aí se, sei lá, você tem uma empresa ou você ali concorrendo no mercado, existem 10 mil concorrentes e todos eles utilizam o mesmo atalho que você,
o valor que você está entregando vai praticamente para zero. Todo mundo está usando a mesma IA, as mesmas lógicas, os mesmos assuntos, e aí tudo fica muito comum, muito normal, perde o gosto, perde o valor, nada começa a fazer sentido. Isso tudo, por um lado, também gera uma coisa boa, que é uma divisão no mercado de trabalho. Então, de um lado, a gente tem as pessoas que usam essa tecnologia como um exoesqueleto. Eu até trouxe aqui uma imagem para conceituar isso bem. Os profissionais que vão usar ela, só que eles têm uma mente afiada, que é essa figura aqui do lado esquerdo. O cara, ele sabe utilizar, ele já tem uma mente afiada, ele exercita ela todos os dias. Ou seja, ele utiliza a IA para conseguir maximizar os seus resultados. E do outro lado, tem os usuários passivos, que vão usar a IA como muleta. Ou, assim, pessoas que são fracas, que elas não exercitam a mente. E aí, esse cara aqui parece que tá mancando, mas imagina que ele não tá conseguindo utilizar essa armadura que é a IA. Do lado esquerdo, o cara top ali exercitando a mente, consegue usar a IA de uma forma muito boa e eficiente, mas mantém a mente dele afiada, ele consegue carregar essa armadura pesada. E do outro lado, o cara que não consegue carregar essa armadura e acaba ali perdendo eficiência, ele perde o valor principal. Então imagina, ele vai pra guerra, ele não consegue carregar a armadura, ele vai morrer. E parte do sucesso da sua carreira e do seu patrimônio dependem dessa sua capacidade de pensar e decidir o quê? Justamente onde os modelos eles falham ou ficam alucinando. Se você utiliza a IA no dia a dia, você sabe, assim, talvez você tenha percebido que a IA ela costuma falhar muito, alucinar, às vezes trazer algumas informações erradas. E outra parte do seu sucesso financeiro vem de um bom planejamento financeiro. Ou seja, você conseguir ter clareza das suas finanças, saber como que você vai investir, como que você vai acelerar a realização dos seus sonhos, entender a parte comportamental, que é muito importante e muito, muito mais. Eu sou planejador financeiro e aqui embaixo tem um formulário que você pode preencher. Assim que tiverem vagas disponíveis na minha agenda, eu te chamo pra gente conversar. Não é um curso, tá? É um acompanhamento que é feito por mim para te ajudar a alcançar esses seus novos patamares na sua vida financeira. Então não deixa de conferir lá não. Fechou? E aí assim, no mundo dos investimentos, dos negócios, os retornos extraordinários, eles nascem do que não é óbvio. Eu amo esse conceito. Então se você faz igual a todo mundo, seus resultados também vão ser medíocres. E os modelos de IA são motores de quê? Probabilidade. Então eles foram desenhados para trazer resultados padrões, a resposta mais provável, né, da estatística, a resposta mais básica muitas vezes. E aí quando você se vicia em tomar decisões baseadas no algoritmo, você vai atrofiar a tua capacidade de pensar de forma diferente. E a gente poderia, por exemplo, falar de criatividade e de várias outras coisas que elas acabam inibindo. Inclusive, você pode pesquisar, existem diversos artigos científicos que já estão falando de como a IA está transformando e prejudicando não só nossa capacidade de raciocínio, mas a parte neural, mental, enfim. Eu poderia fazer um vídeo só desse ponto específico, mas pode ficar para um outro vídeo, mas não é o foco desse aqui não. Então você vai atrofiando sua capacidade de pensar de forma diferente. Você pode parar de questionar os dados e as respostas. Inclusive, um desses estudos específicos foi justamente sobre isso, que se a IA ela mostra um caminho muito óbvio e você só aceita, você perdeu parte dessa capacidade de raciocínio. E aí você começa se vem problemas complexos e você não consegue utilizar a IA, você começa a desistir muito mais fácil. E você desistindo muito mais fácil, você vai o quê? Perder oportunidades, você vai não conseguir desenvolver sua inteligência e você vai mostrar que você é só um cara normal, padrão, que não tem nada muito diferente para agregar. E aí trazendo essa visão para o mercado financeiro, né? Se de repente o mercado ele muda muito e você se sente perdido, sem saber o que fazer muitas vezes, você não entendeu de fato o que estava acontecendo, você só delegou o raciocínio. Então você jogou lá na IA, como que eu faço para investir? Ele te joga algumas formas. Se o mercado muda muito, ou se ele não entende, às vezes, o seu comportamento, as nuances da tua vida, ele vai te dar informações genéricas e você vai colocar em ativos genéricos e no final você não vai colher nenhum bom resultado. E aí, para você não se lascar e garantir que a tecnologia ela vai te ajudar e não prejudicar, a gente vai olhar alguns filtros que você pode estar usando no seu dia a dia que podem te ajudar bastante, tá? O primeiro deles, então, que a gente vai observar aqui é se esforçar primeiro. Cara, você nunca vai pedir uma análise antes de esforçar seu cérebro
para ler o material. Então, assim, se você for analisar um relatório de mercado, analisa, absorve, tenta estruturar seu próprio diagnóstico, tenta entender o que está acontecendo ali. E aí depois você usa a IA para conseguir refinar suas conclusões, que eu faço isso e inclusive eu acredito que é muito melhor. Você nunca vai usá-la como substituto para o teu raciocínio. Não tô aqui nesse vídeo, a ideia desse vídeo não é falar que IA é horrível para você não utilizar, mas tomar muito cuidado com isso. Utiliza ela. No primeiro exemplo, você vai sempre afiar sua mente, sua capacidade de raciocínio e depois utilizá-la como um filtro final, refinar suas conclusões, talvez trazer pontos de vista que você não está vendo, tá? O segundo deles, que também é extremamente importante, eu chamo de um treinamento para você resolver problemas complexos. Então pega um pouco da tua energia, que eu sei que é escassa, mas assim, busca resolver problemas que a IA ela não vai conseguir fazer isso de uma forma padrão, de que ela não vai conseguir resolver, né, com eficiência. Então, sei lá, cenários ambíguos, negociação estratégica, você pode estudar as relações humanas, tem muita gente debatendo isso no campo da psicologia, né, que a IA nunca vai conseguir substituir essa parte de relacionamento. Então, esse é algo extremamente interessante. E entenda que são nessas zonas de dor, de raciocínio, de debate mental que você vai se desenvolver. E por último, mas não menos importante, porque é um muito bom também, é você entender a diferença de produtividade e capacidade. Então, se você termina uma tarefa mais rápido, não significa que você ficou mais inteligente, mas só que a sua execução ela foi otimizada. E aí o tempo poupado nesse uso da tecnologia, você não deve usar ele para, por exemplo, relaxar ou não fazer nada, mas ele deve sim ser investido para o teu foco, para a tua produtividade, para desenvolver o seu nível técnico de estudo também. No fim de tudo, a IA ela vai criar uma massa de profissionais, na verdade ela já está criando, muito dependentes, às vezes inclusive incapazes de criar um valor original, mas ela também vai conseguir abrir um certo espaço para grandes profissionais que eles vão conseguir tratar a mente deles como um ativo principal de riqueza e vão se recusar a utilizar ela só como um conforto mental ali para resolver problemas. Inclusive, o seu cérebro ele vai continuar sendo o seu único patrimônio impossível de ser copiado ou replicado. Inclusive é o que muitos falam, né? Que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode arrancar de você e eu concordo profundamente com essa afirmação. Então escolhe esse desconforto de um pensamento estruturado para você também garantir parte do seu valor de mercado amanhã. Se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou de fato, não esquece de conferir o formulário aqui embaixo e de acompanhar os nossos próximos vídeos. Então a gente se vê lá. Valeu!